Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. (15 de novembro de 1889). Todos sabem que foi a proclamação da República, a saída da monarquia para a República. Mudou-se muita coisa. Coisa interessante é que algumas pessoas, quando surgiu a República no Brasil, questionaram o fato de que era melhor existir a monarquia, pois Dom Pedro II era mais um republicano, um homem dado a ouvir, um homem culto, do que aqueles militares que iriam adentrar no contexto do comando do nosso país. Porém, 9 anos depois, em 15 de novembro de 1908, surge um novo marco no Brasil, no qual surge a única religião genuinamente brasileira, a Umbanda, surgida exatamente no dia 15 de novembro de 1908, através de Zélio Moraes. É interessante que a Umbanda, ela desenvolveu-se a priori no Rio, depois no Brasil como um todo, e às vezes nós temos alguns preconceitos, ou seja, antes do conceitos, e alguns conceitos errôneos sobre essa linha de religiosidade. Para falar sobre isso, está aqui conosco o doutor Ubiratã. Ele, que verdade é nos conhecido, bastante conhecido, como o popular Bira, presidente da União de Umbanda da Bahia, hoje pouco parado, responsável por um centro de trabalhos espirituais e psicólogo graduado em psicologia. E ele irá nos falar sobre o que é Umbanda e como é que a Umbanda adentrou na sua vida. Bem, primeiro, a palavra Umbanda, ela já diz que é da unidade, que é Deus, e a banda do universo. Então, é o Deus universal. A Umbanda surge em minha vida em 1968, né? Finais de 67, onde no dia 12 de outubro de 68 eu já fundava um centro espiritualista de Umbanda, onde ali nós já estudávamos toda a religião e a cultura religiosa dos nossos ameríndios, ou seja, os índios da América do Sul, que são os nossos caboclos, e os pretos velhos, que foram os escravos que desencarnaram no Brasil, que formam ali o grupo dos pretos velhos. Me diga uma coisa, Bira, por que a Umbanda ela não desenvolveu-se aqui na Bahia como um todo? Eu acho que o espiritismo, a linha de trabalho mais do kardecismo e as linhas afros, como o candomblé, ela teve uma aceitabilidade maior aqui no nosso estado, diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. Para a nossa época, em 1970, nós tínhamos na Bahia simplesmente 12 centros de Umbanda. E assim mesmo tinha o nome Umbanda à frente do terreiro, quando na verdade
esses terreiros cultuavam muito, se misturava com o culto afro. O culto afro, naquela época, tinha um número de terreiros muito grandes, né? Muito grande. Esses terreiros, eles eram que tinham uma maior frequência. Eu próprio, em 1970, fui para Maragogipe, depois de ser indicado por aquela que foi minha mãe pequena, que chama-se Samba de Amongo, e me leva para Edinho, no Ilê Alabaxé, em Maragogipe, para conhecer o candomblé e as suas anuâncias. Mas voltando para a Umbanda, que foi o meu segmento inicial dentro do espiritismo e espiritualismo, como queiram chamar, ficava eu ali, naquele momento, pronto para servir a Umbanda. E eu verifiquei, fui ao Rio de Janeiro, junto com meu amigo Mário de Xangô, e lá verificamos que naquela época tinha 14 mil terreiros de Umbanda, contra 12 na Bahia. Impressionante. Fomos a São Paulo, onde ao invés de 14 mil terreiros, nós tínhamos 28 mil terreiros. Para nossa surpresa, uma quantidade muito maior, de 30 e tantos mil, existia no Rio Grande do Sul. Minas Gerais, com 8 mil terreiros naquela época. Eu tenho esse levantamento ainda na cabeça, porque eu tenho isso em meus alfarrabos. Diga-me uma coisa, qual é a diferença? Por isso, desculpe-me, Pois não. mas por isso a Umbanda teve dificuldade, porque o culto afro era muito forte na Bahia. Os búzios jogados, quem cultuava isso já era o candomblé, que a Umbanda depois também aderiu. Essa dificuldade na Bahia, e também pela nossa própria descendência na Bahia, não é? Advinda dos africanos, nos faz baianos e nos faz ali também do culto africano naquele período. Hoje, a Umbanda tomou um vulto muito grande, com o surgimento da União da Umbanda da Bahia, que este carioca, um guerreiro, meu amigo, meu irmão Mário de Xangô, ao qual nós nos unimos para o crescimento da Umbanda, ele funda a União de Umbanda da Bahia. Eu me junto a ele, onde ali nós juntos fizemos durante mais de 15 anos a festa de Iemanjá, 2 vezes por ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, e dia 1º para o dia 2, ali na Pituba, onde todos os canais de televisão do Brasil inteiro filmavam, e ali nós comandávamos, fazíamos um barco grande, onde levavam todos os presentes de Iemanjá. O Corpo de Bombeiro, através da Polícia Militar, nos enviava verdadeiros guerreiros, que naquelas águas da Maralina, que são muito volumosas e batem muito, eles iam empurrando o barco todo iluminado de velas, não é? De tochas, e nós víamos como se estivesse levando o barco, levando os presentes de Iemanjá. E de repente ele afundava. Você não via esses guerreiros do Corpo de Bombeiro, porque eles furavam com uma faca por baixo e saíam para os lados. E a gente tinha a impressão que aquilo aconteceu porque Iemanjá puxava o braço o barco para baixo. Era muito bonito, e foi esta Umbanda linda, a Umbanda de Oxalá, que nós aprendemos a amar. Agora diga uma coisa, quais são as diferenças principais entre a Umbanda e o Candomblé? Os cultos afros em geral. O culto afro, ele tem a sua ritualística. E ele já começa, dentro da sua ritualística, algumas diferenças, por exemplo, de linguagem. O Candomblé fala, na sua base principal, o Iorubá, quase todas as nações. Também com poucas diferenças no Jejinagô, no próprio e outras nações. Mas a Umbanda, ela fala através dos seus caboclos e dos seus pretos velhos o Iengatu, que é a língua tupi-guarani, tupinambá, que pouca gente sabe que o nome correto é Iengatu. Eu, no meu livro Fundamentos da Umbanda que te foram negados,
eu falo e mostro, inclusive, palavras dessa linguagem que nós tivemos o prazer de aprender, não é? Em nosso tempo, e como se fosse uma carreira de estudos dentro da Umbanda. Então, a linguagem, falamos simplesmente a linguagem dos nossos ameríndios, os índios da América do Sul. Depois, olhe aqui, olhe você, e eu chamo a atenção, abrindo parêntese para dizer que se os pretos velhos são escravos que eram descendentes africanos, e eles se compõem, se juntam na espiritualidade para compor as falanges dos pretos velhos, eles já têm essa descendência também do Yorubá e das influências africanas, do culto africano. E, diante do exposto, nós verificamos de que existem outras mudanças. Por exemplo, a Umbanda, ela constrói um gongar. O que é um gongar? É uma parede onde ali nós temos as divisões com todos os orixás. E ali nós fazemos ali o nosso culto, onde nós fazemos para todos aqueles orixás também que estão ligados ao culto afro. A Umbanda termina assumindo essa condição de Xangô, Oxum, Nanã de Boruquê, que na verdade são do culto afro, são do candomblé, e que a Umbanda termina também fazendo culto a esses orixás, porque a Umbanda, ela foi formada para trabalhar, repito, com os ameríndios, os índios da América do Sul, e os pretos velhos, que eram nossos escravos, que partiram daqui após a sua morte e formaram o grupo de pretos velhos. Agora, diga uma coisa, Bira, algo interessante, que nós pensamos que tanto os cultos afros como a Umbanda, elas têm uma força muito grande no eixo Rio e Bahia, mas em verdade no Rio Grande do Sul e naquele setor o sul todo, Curitiba, etc., mas é bastante forte, né? Inclusive, hoje, na atualidade, após o Rio de Janeiro, o local mais forte, onde a Umbanda tem assim um alicerce bem, digamos assim, enraizado, é exatamente no sul, né? Os estados do sul, Paraná, Rio Grande do Sul, etc. Mas por que deve isso? Como já dissemos, é uma questão da cultura que é mais antiga, não é? A Bahia, em termos de candomblé, nós temos aqueles babalorixás que eram mais antigos. Nós conhecemos algumas pessoas, alguns babalorixás que tinham história e que foram verdadeiros mitos no fundamento do candomblé, que hoje nós não temos mais referências, como a própria menininha do Cantuá, como o próprio pai de santo, o qual fez minha obrigação no Queto, que é Dinho do Ilê Alabaxé, falecido há uns 4 anos, que veio a Cufá, Chocotô Aberuló, que Deus o tenha. Tivemos também aquela que foi minha mãe pequena, que era Samba de Amongo, também já partiu daqui. Tivemos Manezinho do Oxóssi, que é muito conhecido. Eu cito no meu livro o nome de Vardinho, que era aqui da Fazenda Grande, também Queto. Tivemos um Ogã, que foi meu professor, amigo, e que me acompanhou também por alguns anos, que era Touro, que era o maior, era o mais conhecido, né? E o mais fundamentado Ogã da época, dos anos 70 e 80. É por isso a Bahia tinha esse nome, e as pessoas saíam de todo o Brasil para vir conhecer esses babalorixás, que é do culto afro. Mas a Umbanda cresceu bastante nos anos 80, nos anos 90, e hoje nós temos
Segundo dados que não foram coletados por mim, mas por outras entidades, nós temos hoje na Bahia, entre capital e interior, já mais ou menos 7.000 terreiros de Umbanda. Então, é um número bastante expressivo, né? Cresceu muito, e por isso a União de Umbanda, que está na minha mão paralisada desde a morte de Mário Xangô, nos anos 90, nós precisamos e devemos reativar a União de Umbanda, porque essa foi a maior organização criada na Bahia para defender os interesses e levantar a bandeira branca de Oxalá para os baianos. É interessante que o século XXI ele abriu muitas portas dentro do contexto terapêutico, aproximando muito as concepções da religiosidade com a cientificidade. Inclusive, essas visões da reencarnação, da espiritualidade, das entidades, né? Das obsessões e desobsessões. Agora, você como psicólogo, e você que trabalha numa linha psicoterápica espiritualista, existem trabalhos hoje dentro dos consultórios voltados propriamente para a mediunidade, o desencarne, a desobsessão. Antigamente tinha-se só o Eliezer, doutor Eliezer, psiquiatra, baiano. Doutor Eliezer Mendes. Doutor Eliezer Mendes, o qual criou até uma técnica que denominou de psicotranse. Hoje é possível se fazer dentro de consultório, dentro de locais fechados, em forma individual, esse contexto terapêutico espiritual voltado para o processo de envolvimento de espíritos, obsessores e desobsessões? É fantástico que você venha me trazer algo que me traz uma saudade, nos remete a uma saudade muito grande, que era o doutor Eliezer Mendes. Doutor Eliezer Mendes, eu o conheci e a sua clínica no Garcia. No nosso centro frequentava um rapaz, Eduardo, que trabalhava e tomava conta dos pacientes, principalmente os mais agitados. Sabedor de que nós trabalhávamos com Umbanda naquela época, em 70, 69, 70, 71, ele nos chama, desculpe-me, até 78, 79, quando o doutor Eliezer ainda estava à frente, mais ou menos por aí, foi quando ele foi para o sul. Ele foi para São Paulo. Então, eu lá comecei a frequentar. E pela primeira vez eu conheci algo que eu fiquei fascinado. Ele conseguia fazer com que uma pessoa naturalmente equilibrada ou desequilibrada entrasse num transe profundo, onde através de uma pré-hipnose ele preparava, e eu e Eduardo fazia esse trabalho, e depois ele vinha e fazia o trabalho da hipnose. Através da hipnose ele ia até a regressão naquilo que estava marcado, e descobria o que estava marcado lá na alma do cidadão. E ali ele fazia as correções necessárias, o conscientizava de que aquela realidade não era mais para esse segmento atual da sua vida, e ali ele fazia o trabalho que tinha que fazer e a pessoa voltava ao seu normal. Fascinante. Soube que ainda vive, muito velho, já muito idoso, o doutor Eliezer Mendes, num desses interiores baianos. Gostaria muito de reencontrá-lo, e se alguém me ouvir, pode me dar notícias, porque eu tenho uma saudade muito grande desse que foi um mestre para mim e um dos maiores trabalhadores para o desenvolvimento e trabalho de desenvolvimento psiquiátrico das pessoas que ele tratou. Há 10 anos atrás surge uma matéria nova, com um nome novo, chamado apometria. A apometria fala sobre isso. É aquele conceito que se tem de um tratamento da alma, onde a Umbanda, e eu falo nesse livro que é dos anos 70,
onde eu já falava sobre a apometria sem a utilização deste nome. E já trabalhávamos no processo desobsessivo, como trabalhamos até hoje, com caboclos e pretos velhos, porque a eles cabe, e a Umbanda cabe a desobsessão para a retirada imediata desses espíritos, não desqualificando, abro outro parêntese, e até por uma admiração muito grande àquele que eu sigo e que na parte do kardecismo, que é o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ele faz um trabalho diferenciado, que é o trabalho que se faz dentro do kardecismo, que é o trabalho de se fazer com que os espíritos reconheçam seus erros e se afaste, porque a eles não cabe estar atormentando a vida de quem está encarnado. Esses espíritos encarnados, eles são doutrinados. Porém, como já disse em outra entrevista, a Umbanda, ela retira de imediato. A conscientização, ela pode vir através dos anos e trazer algumas doenças danosas, ou mesmo dificuldades orgânicas àqueles que foram obsediados durante anos. Então, fica aí a nossa forma de trabalho, a nossa forma de ver e a nossa forma de admirar também as outras religiões. Aliás, quero dizer que os estudiosos da apometria, nesses 10 anos, avançaram muito. E eles têm sempre feito questão de dizer, eu tenho visto nos livros que tenho lido, e tenho admirado muito, porque ele diz assim: sejam objetos de qualquer religião, nós devemos nos unir para trabalhar com a apometria, ou seja, cuidar daqueles traumas que vêm na nossa alma, dos karmas que trazemos de vidas passadas, para aliviar o nosso processo e caminhada nessa encarnação atual. Conversamos aqui com o Dr. Biratã, ele que tem uma vida toda dedicada à concepção da espiritualidade, tem um centro espírita, trabalha em linhas amplas dentro da Umbanda, do espiritismo, conhece bastante, é o estudioso dos cultos afros, escritor, inclusive foi um dos pioneiros aqui na Bahia, escrevendo sobre a Umbanda, é aqui um dos seus livros, e o século XXI nos permite refletirmos sobre a necessidade de aliarmos corpo, mente e espírito e valorizarmos cada vez mais as concepções da filosofia, da ciência e das religiosidades, principalmente eliminando os preconceitos, ou seja, antes dos conceitos e os conceitos errôneos que por aí afora existem.
religião e a cultura religiosa dos nossos ameríndios, ou seja, os índios da América do Sul, são os nossos caboclos, e os pretos velhos, que foram os escravos que desencarnaram no Brasil, que formam ali o grupo dos pretos velhos. Me diga uma coisa, Bira, por que a Umbanda ela não desenvolveu-se aqui na Bahia como um todo? Eu acho que o espiritismo, a linha de trabalho mais do kardecismo e as linhas afros como o candomblé, ela teve uma aceitabilidade maior aqui no nosso estado, diferente do Rio de Janeiro, por exemplo. Para a nossa época, em 1970, nós tínhamos no qual surge a única religião genuinamente brasileira, a Umbanda, surgida exatamente no dia 15 de novembro de 1908, através de Zélio Moraes. É interessante que a Umbanda, ela desenvolveu-se a priori no Rio, depois no Brasil como um todo, e às vezes nós temos alguns preconceitos, ou seja, antes do conceitos, e alguns conceitos errôneos sobre essa linha de religiosidade. Para falar sobre isso, está aqui conosco o doutor Ubiratã. Ele que verdade é-nos conhecido, bastante conhecido, como o popular Bira, presidente da União de Umbanda da Bahia, hoje pouco parado, responsável pelo Centro de Trabalhos Espirituais e psicólogo graduado em psicologia. E ele irá nos falar sobre o que é Umbanda e como é que a Umbanda adentrou na sua vida. Bem, primeiro, a palavra Umbanda, ela já diz que é da unidade, que é Deus, e a banda do universo. Então é o Deus universal. A Umbanda surge em minha vida em 1968, né? Finais de 67, onde no dia 12 de outubro de 68 eu já fundava um centro espírita um centro espiritualista de Umbanda, onde ali nós já estudávamos toda a religião. 15 de novembro de 1889. Todos sabem que foi a proclamação da República, a saída da monarquia para a República. Mudou-se muita coisa. Coisa interessante é que algumas pessoas, quando surgiu a República no Brasil, questionaram o fato de que era melhor existir a monarquia, pois Dom Pedro II era mais um republicano, um homem dado a ouvir, um homem culto, do que aqueles militares que iriam adentrar no contexto do comando do nosso país. Porém, 9 anos depois, em 15 de novembro de 1908, surge um novo marco no Brasil. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.